Oi, Mari. Oi, Pedro. Vladimir, boa noite. Boa noite. Não respondi Pessoal. antes porque eu tava com boca cheia. Pô, nem ofereceu, Ah, nem dá, né? só pra gente ficar com vontade, né? Graças a Deus que não dá. Sacanagem, não quero nem saber o que que é, já sei que é coisa boa. Ah, é broa de milho. Ai, é por isso que ela não quer oferecer, vai comer tudo sozinha, É, com Verdade. café. né? Fica bom, né? Com Uhum. certeza. Pedro, você tá mandando por onde? Me localiza aí pra eu saber onde que eu tenho que pegar. Eu tô enviando pelo post. Eu entrei no post do site Tá, e ele tá enviando, tá bom? tá postando lá no portal, né? Enviando pelo portal. Tá. Esperar o pessoal se conectar, como sempre, para a gente começar, para não começarmos com poucas pessoas. Qual é o primeiro artigo de hoje, gente? Eu não lembro a ordem deles. É o 17. É o seu, Thaís? Aham. Ah, tô Tá. nervosa. Por quê? Só porque não Ah, vai sei fazer. lá, apresentação. Ah, acho que você ficou nervosa porque se separou da Mari esse ciclo Ah, da apresentação. Não, a gente sempre fica, professor. Avaliação sempre dá nervoso. fica, né? Ah, E gente. pior que agora, no terceiro também não podemos fazer juntas, né? Não pode misturar mais. É, né? Chega, né? Fazer junta porque já fazem juntas sempre, né? A vida inteira estão fazendo coisas juntas. Ué, o Então que tá. que eu posso fazer se eu gosto da Thaís? Ué, nada. Mas isso não significa que você não vai gostar de trabalhar com outras pessoas, né? Não, sim, sim, com certeza. É. Vou escolher pessoas bacanas, acredito que tem muita gente boa. É que às vezes a gente acaba fechando uma panelinha, né? Não é nem por mal. É. Quantos de vocês trocaram de grupo esse semestre, né? Nem ciclo, esse semestre. Praticamente 90% da turma continua no mesmo grupo. É sempre, olha, eu e Thaís somos as primeiras, as únicas, assim, pelo menos do nosso grupo, formados em 2017. A gente nunca se Isso separou. aí. Então, de 2017 até 2020 já passou muito tempo, Aí o né? restante nós estamos fazendo vários grupos, assim, com outras pessoas, até agora. É, e assim, a gente está fazendo só um artigozinho, sabe? Nem um projeto. Projeto vocês estão juntos. Não tem problema, não. Eu tenho a mesma impressão do pessoal do grupo do Vladimir também. Vladimir, do Vinícius, do Marlon. Acho que o pessoal também não se separa de jeito nenhum ali. Se casaram no início da faculdade, vai até os finalmente. Ó, pra você ver, o Vladimir já foi do meu grupo. Ó, mas acho que porque você mudou de grupo, não por causa dele, será? O Vladimir que mudou, mas Ó, Mas todo mundo já mudou de grupo já, professor. só eu e Thaís. Agora já tá pouquinhas pessoas já na turma, não tem muito o que. tem muitas opções, né? Só 28 pessoas.
Só 28 pessoas. Aí não tem muitas opções. Professor querendo gerar calúnia aqui São agora. 28 pessoas com a matrícula ativa, porque presente a gente não é meu 28, não. Não, É. presente, eu acho que a gente chegou. Acho que online a gente chegou a 26 um dia. Presencial, se a gente Um chegou dia. a 23, foi muito. Exatamente. Presencial tem aluno que eu nunca vi. Acredite se quiser. Tá vendo Ou aí? que eu vi 2 vezes no semestre inteiro. Ai, Diego, ai. por exemplo, eu quase não escuto a voz dele. Ele só fala assim uma vez Toda por vez que eu ciclo. tento levantar a pata aqui nesse negócio aqui, alguém me interrompe ou alguém tem que ir outra. Aí eu deixo de falar. Ah, mas aí você bota aqui no chat. Quero falar, eu vou te dar a palavra. A Aí Sofia eu fico começou com a a fazer paciência isso. lá, eu vou embora. Vou embora não, continuo ouvindo. Não, não tem nada não. Viu? Tem tanta coisa que você podia ter falado, você devia ter participado de tantos Eu ia seminários, participar, poxa. ó, semana passada eu tava doido pra falar. Aí o senhor, não, vamos esperar. Eu falei assim, caraca, não é possível, deixa. Quer falar? Não, não, deixa, passou. Ué, por quê? Eu não mordo, não. Porque já era um outro assunto. Mas aí você falava, eu queria Vamos retornar. voltar lá no assunto lá atrás. Ué, Pô, qual o problema? Tem gente que faz isso sem isso. hoje eu vou falar, já tô falando agora, Ó. tô pra perder a vergonha, porque tô iniciando a minha carreira de digital influencer hoje, então, né? Ó, Vou começar a falar já daqui a criou pouco. o Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. É só me seguir lá aqui no canal que tá aqui embaixo. Tá Entendi. vendo? Isso aí. Os mimos pode também mandar lá pra casa. Os recebidos, né? Isso, exatamente. Vou Cara, fazer um vídeo no início do mês que vem, Eu não... os recebidos. Caraca, no início do mês que vem. É, porque tem que receber, tô iniciando hoje, recebo até metade do mês e já faço um com Entendi, tudo. entendi. Ah, é recebidos do mês de abril. De maio. De Maio. maio, né? É. Cara, o Já pior é conseguiu que patrocínio? Ainda não. Ainda não. Então, quem quiser me patrocinar, gente, só mandar um direct. Diego FP, meu Instagram. aí a Mari falou que ela tem como oferecer aí broa de milho. Muito que bem. Já poderia ser o primeiro recebidos. Verdade. Até chegar, né? Vai chegar Vai estar esfarelado. Mofado. Mofado. Ó, mas eu não duvido nada que tenha gente que faça esses vídeos de recebido, mas que na verdade não foi nada recebido, foi pago e recebido pelo correio. Não, então, eu conheço, eu estava conversando sobre isso esse final de semana. Meu amigo falou que o amigo dele recebeu, fez aniversário e tal. Aí ganhou vários presentes. O cara de pau foi lá e, tipo assim, o namorado dele deu, tipo assim, vários presentes legais pra ele e foi meio que enaltecendo a marca, como se a marca tivesse dado pra ele. Só que, tipo assim, ninguém deu nada pro babaca. Se é comigo. Se é comigo. Eu pego de volta. Com certeza. O cara ainda queimou o seu próprio filme, Aham. né? Fez papel de bobo nas redes sociais. As chances da marca dar alguma coisa pra ele agora são menores ainda. Mas tem muita gente que vende essa imagem. Muita Com gente, certeza. muita gente. Muita gente quer ser o que não é, né? Uhum. É o mal do século, eu acho. É. E assim, eu acho que hoje a gente está consumindo muito conteúdo digital, não apenas televisão, mas a gente consome muita coisa no YouTube, muita coisa nas redes sociais. E cara, você precisa produzir alguma coisa para ser consumida para você ganhar Ibope. Uhum. Né? Até o pessoal que fica só tirando foto de roupa, de biquíni, de olha como eu sou gostosa, olha como eu faço uma malhação, não sei o que e tudo mais. Esse pessoal mesmo, ele precisa chegar um momento e começar a produzir alguma coisa. Não, porque o que tem hoje de digital influência, que não influencia nada, Claro, nada, absolutamente nada, é muito. sim. Tipo assim, essa semana teve aquele negócio lá da Pugliese. Aham. O que que ela... Eu acho ela tão... Sabe? Então, mas só que o lance é que ela é uma digital influencer mesmo. Não, Não é sim, uma mas pessoa que diz que é. sei lá, acho tão ok. É um tipo de conteúdo que eu acho tão... Cara, assim,
É claro que tem, para ter milhões de seguidores, é que tem gente que consome Sem tudo ali, né? dúvida. Mas, Nem que, por exemplo, a Anitta também. Ela tá produzindo conteúdo que não fazia menor sentido pra ela até pouco tempo aham, atrás. Ela tá fazendo ginástica online, cara, sabe? é, Mostrando pra aula todo de mundo. francês. Aí, Só que tipo, a ideia dela é meio que valorizar o trabalho de outras pessoas que são anônimas, né? cara, você acha que Ela ela não pega de vai forma vender aleatória. os biquínis, os maiôs que ela tá usando pra fazer academia? Com Não, certeza. Ela vai fazer isso. Ela vai criar. Se ela, eu acho que ela já tem a própria marca, né? De não, roupa. de roupa eu acho que não. Não? Não, Não, daqui a acho que pouco não. cria, cara. Porque. Ela só assina, tipo, campanha, sei lá, da C&A, de calça jeans. Acho que foi calça Ah, jeans de que. qualquer forma, ela ganha dinheiro com isso, né? Mesmo que ela não É. tenha a marca própria, ela tendo o Bom, aí nome o dela, as propósito dela campanhas. nesse momento era esse, meio que É. divulgar assim, esses pequenos negócios que estão sendo afetados por conta da pandemia, principalmente professor que não está dando aula e tal. Aham. Aí meio que valorizar o serviço deles e divulgar, né? Cara, mas assim, eu acho que a proposta é interessante, mas a gente tem que sempre ter um pé atrás, né? Porque Uhum, a gente tem que sempre duvidar se realmente é aquilo que está acontecendo. Porque será que ela quer realmente divulgar o trabalho do personal trainer dela ou de qualquer personal trainer? aham. Então, Eu vi, assim, eu vi ela umas duas vezes no ao vivo dela ela fazendo atividade. aham, Aí uma vez ela estava fazendo com uma mulher. Aí, num outro momento, assim, num outro dia aleatório que fica aparecendo as notificações, aham, iniciou, não sei o quê. Aí ela tava fazendo com um cara. Nunca é a mesma pessoa. entendi. Aí pode ser que seja verídico a parada. Eu não sei, assim, eu não acompanho para saber se é verídico ou não. Aham. Só tô dizendo que a gente precisa sempre ter um pé atrás. E, cara, assim, muita gente vende mais a imagem de ser uma pessoa do que efetivamente ser aquela pessoa, né? Eu Uhum. tenho uma prima que ela tá tentando se transformar em digital influencer. Acho que ela já até é, só que numa escala menor. Aí, vira e mexe, eu via postagem dela nos Estados Unidos. Caralho, como assim ainda tá de novo nos Estados Unidos? Aí depois eu fui saber dos bastidores. Não, ela viajou uma vez. E usou Aí, aquele conteúdo ali. cara, fez foto pra caralho. É, geração de E aí conteúdo, né? agora ela fica só postando. Tá em casa, né? Sem ir para os Estados Unidos, mas vira e mexe tem uma foto dela nos Estados Unidos. Tirando onda. Na praia lá, não sei o que, Aham. Miami Beach, blá blá blá. Que é o que todo mundo faz hoje, né? É, mas assim, é falso, né? Ah, A ideia inicial, né? Os primeiros criadores de conteúdo, os primeiros digital influencers, eles tinham um conteúdo mais relevante. tem, ó, por exemplo, essa menina, a própria Boca Rosa, começou lá atrás com um negócio de maquiagem, deu um super boom. Hoje a Uhum. menina tá super estourada, já não é o foco dela, ela é É, empresária, hoje ela tem a linha de marca dela, já meio que foi para uma outra, ainda continua sendo digital influencer, mas é empresária. aproveitou a oportunidade para ganhar dinheiro de Sim. outra forma. Eu vi uma dessas pessoas assim, que não é tão bombada na internet, comentando que saiu uma vez, teve um escândalo no meio do meio da fama, né? Se envolveu, acho que na época com um homem que era casado, de uma artista e tal. Aí o nome dela ficou veiculado a várias coisas de fofoca e o Instagram dela começou a bombar. Aí ela, cara, no meio disso eu comecei a investir nas minhas empresas e usar da minha rede social como uma forma de marketing da minha própria empresa. É, Hoje a menina é super rica, sabe? Ela tirou, foi o que ela falou, tipo, tirei do limão uma limonada e hoje eu tô muito bem sucedida por conta sim, disso aí. É sim. você saber aproveitar, né, essa internet. Sim, com certeza. Essa minha prima, ela começou como fisiculturista. Aí Uhum. agora ela já está partindo para uma pegada mais nutricional, ligado também ao corpo, à academia, musculação, enfim. Então ela acabou fazendo faculdade de nutrição para dar suporte ao que ela estava fazendo como Sim. digital influencer.
O fisiculturismo não ia dar tantos frutos quanto agora é fisiculturista e dando consulta de nutrição recebe muito mais, Uhum. tem muito um retorno muito melhor, né? Porque é alguma coisa quantificável. Tem muita gente, não sei se já percebeu também, que está cria como se fosse um mini curso para a pessoa, de graça, assim, você faz um curso de graça, semana de não sei o quê. Aí você vai lá, se inscreve, aí assiste 3, 4 vídeos da pessoa, e depois ela tenta te vender um curso inteiro por não sei quantos, Sim, sim. né? Essa Bianca fazia muito isso também antes. Uhum. Começava um curso básico online e depois, para você pegar um conteúdo mais amplo, com mais informações e tudo mais, aí você pagava uma taxa em cima Sim. disso. Aí foi aí que ela começou a bombar e hoje ela é super bombada no Instagram. É. Aí tem curso de tudo, né? Desde, Ah, sei lá, Excel até horta em casa. uhum. Eu vi uma sugestão de curso de mini hortas para pequenos Ah, espaços. eu vi. É. Eu mandei até pro meu pai se inscreveu. Eu vi isso essa semana. Então, ó, Foi semana é, passada pra cá. ou o filtro da pessoa não foi legal, ou ela foi muito abrangente. Né? Nós somos diferentes. Saiu atirando pra tudo quanto é Ou ela lado. saiu Ah, vai tirando, que. tipo, Rio de Janeiro inteiro, Brasil inteiro. Aham. Talvez ela. Porque somos públicos diferentes, idade diferente. Não sei onde você mora, mas provavelmente não é no mesmo lugar que eu. Então, a gente tem, cara, perfis muito diferentes trabalhando com a Sim. mesma coisa. Não faz muito sentido. Aí Por no curso de exemplo, horta, eu falei assim, gente, da onde é que surgiu isso? pois é, Pra eu quê? ia falar isso agora. E dependendo da idade da pessoa, cara, horta em casa é para um público muito Uhum. específico, né? É mais Aham. metido o pessoal mais velho, né? O pessoal mais novo, só se a pessoa for muito natureba, senão tá cagando pra horta em O casa. que foge completamente do meu perfil. Sim, é o que eu Completamente. imagino. Pelo pouco que eu te conheço, eu acho que não faz o menor sentido você Não, fazer nada, horta em zero, casa. zero. De repente, se fosse com a Imagina, eu sua cultivando uma horta mãe, na sei minha lá. laje. Pois é. Ah, nada a ver. Eu mandei pro meu pai. Meu pai tá montando uma hortinha lá na casa dele. Aí, Aí, pai, faz aí. deu. Não é nem pra mim, é pro meu pai, né? Então, Aham. a pessoa, quando foi criar o perfil lá, deu tiro no pé, na minha opinião, quando começou a tirar pra todo mundo, pra todo Ah, vai que canal. deu certo. Eu só Você já influenciou seu pai enviar para pelo fazer. portal, tá? Tá. Assim, acabou que eu enviei pro meu pai, né? Então, bem Ou ou seja, ele mal. conseguiu um aluno É. bem ou mal. Também meu pai não vai pagar curso, não. Ele vai fazer o de graça e vai Só de graça. aproveitar o que tem Mas e aí, se foi. for um curso muito bom, ele vai indicar. Mas sei, cara, porque também é ele sozinho que faz horta. Não conhece mais ninguém que trabalha com horta. Aí meu pai começa a É. assistir coisa no YouTube. Ele falou que vê um senhorzinho lá de São Paulo, um velhinho japonês, que aí ele fica vendo a horta do cara. Nossa, assim, Entendi. esse pai monta aí, depois quando tiver A gente tudo vai pronto, chegar a você essa me idade chama da que horta. eu colho. Cara, eu moro em prédio. Eu não vou ter horta aqui em prédio. Não tem como. Só se for mini, mini, mini horta, né? Só com os temperos e tal. Pessoal, acho que a gente pode começar. Aí, vamos? Não sei se eu posso falar. Uhum. Já conversei um pouquinho com vocês para a gente aguardar o pessoal se conectar aí. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, só um minutinho. Eu nem sabia que dava para fazer lá no Canva, assim, para apresentar. Bom saber.
Todos estão vendo? Sim. Beleza. Sim. Podem Sim. começar. Posso começar? Sim? Então, turma, boa noite. É, Então por isso Nosso que você estava trabalho. falando tanto, Diego. Você que vai apresentar Estava hoje quebrando também. gelo. Exatamente, eu estava Entendi. quebrando gelo. Então, aproveitei Entendi. para começar a me quebrar o gelo. Voltou tudo ao Entendi. normal, estou aqui me tremendo, um suadouro na testa, mas vai dar tudo certo. Vai dar, com certeza. Então, galera, o nosso artigo é sobre o envelhecimento da força de trabalho, que acredito que seja hoje um dos assuntos que é de extrema importância que vem acontecendo diante dos nossos olhos aí. Pode passar, professor, por favor. O trabalho vai ser apresentado por mim, pela Larissa e pela Thaís. Pode passar também. Sobre o trabalho, ele consiste em ter o objetivo, o resumo, né, do envelhecimento da força de trabalho, do autor Paul Irving, que fala sobre o alto índice de longevidade dos dias atuais e a escassez desse público dentro do mercado de trabalho, o que é muito comum que a gente que atua e trabalha hoje em dia, a gente sente essa falta. Pode passar, por favor. Pode passar, professor. É só uma... Paul Irving é presidente do Centro McCann Institute para o Futuro do Envelhecimento. Ele iniciou a carreira dele porque ele foi colocado em um dos projetos de adaptação urbana, né? Onde essas adaptações eram feitas para a terceira idade, e ele começou a notar, né, as mudanças demográficas. E mesmo diante dessas mudanças, ele sentia, né, que faltava ainda um planejamento, um certo entendimento e atitudes maiores. Ele... Não, professor, antes. Ainda não terminei não, porque deu uma engasgada aqui. Ele ainda escreve alguns artigos para mídia social, faz palestra para governantes e o público mais corporativo, e a ideia dele é sempre transmitir ao público a gravidade dessa variação da faixa etária. E ele está convencido também, porque por mais que a gente tenha essa percepção, né, dessa mudança da faixa etária, a- os empreendedores ainda não conseguem enxergar isso como um lado bom. Pode passar, professor. E o motivo, né, dessa mudança, né, do nosso cenário é mais dado mesmo pela qualidade de vida que a gente vem vendo, as pessoas vêm se cuidando ainda mais em questões de alimentação, em questão de atividade física, as pessoas vêm se exercitando mais, a qualidade de vida ela tende a aumentar, a queda também da taxa de natalidade vem crescendo muito, e com os avanços mesmo da tecnologia, até mesmo da medicina, isso auxilia nessa longevidade. Pode passar, professor. E diante disso, a gente traça aí um certo questionamento. Seria o envelhecimento uma crise ou uma oportunidade? Algumas pessoas dizem que isso pode vir um... Pode passar, professor. O que foi? Tá rindo de mim? Eu tô nervoso. Não, eu que tô fazendo M aqui, porque eu fico preocupado que você parou, aí eu acho que é para passar. Aí Ah, você... tá, beleza. Desculpa, não queria atrapalhar. De acordo com Ben, eu só não sei pronunciar o nome dele, Ben Bernanke, que é um economista americano, ele vê que nas próximas décadas as forças de trabalho vão ser mudadas. A nossa economia ela vai estar mais voltada mesmo para o público de maior idade, porque vai ser predominante, vai ser muito maior essas pessoas presentes no nosso dia a dia dentro do mercado. Porém, a gente não sabe se isso pode ser uma crise ou uma oportunidade, porque numa visão de crise, isso afeta diretamente as operações, né? Porque há necessidade de uma mudança dentro das empresas para estar recebendo esse público, o tempo de adaptação também dos líderes quanto a esse novo público, e as empresas ainda não conseguem valorizar esse potencial. Pode.
E em questões de visão mais de oportunidade, a gente pode entender aí que essas gerações ela tem um retorno financeiro muito melhor e ela consegue ter uma visão mais sensata em alguns momentos até mesmo de crise dentro da empresa. A gente conversa com pessoas que têm mais experiências, talvez ela possa vir dar um retorno muito mais positivo do que uma pessoa que é mais jovem. Então, se a gente conseguir mesclar isso, o público com maioridade, com o jovem, a gente pode ter um retorno melhor. E elas podem criar essa força de um trabalho multigerencial vibrante. Pode passar, professor. Boa noite. Tá me escutando? Sim, Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre a discriminação etária e o posicionamento empresarial. Nesse slide, a gente pode ver que 92% dos estudos e pesquisas afirmam que a discriminação etária é relativamente comum. O estudo da Associação Americana de Aposentados, 2/3 dos funcionários com idade entre 45 e 74 anos afirmaram ter testemunhado ou sentido na própria pele essa discriminação no ambiente profissional. Na tendência de capital humano global, pode haver um problema significativo de viés de idade escondido na força de trabalho atual e adverte não abordar a percepção de que as culturas e as práticas de emprego das empresas sofrem do viés de idade, pode lhes prejudicar a marca e o capital social. A pesquisa Federal Reserve Bank of São Francisco, a análise de 40 mil currículos simulados mostrou evidências convincentes de que candidatos mais velhos, principalmente mulheres, sofrem discriminação consistente. E estatísticas, na maioria dos empresários, continua a investir muito mais em empregados jovens e, em geral, não capacitam os com mais de 50 anos. Na verdade, muitas empresas preferem ignorar a existência desses funcionários. Esse slide, resumindo ele, o que eu posso dizer é que a discriminação etária no ambiente corporativo existe, mas não é tão abordado. O que ocorre é que, atualmente, tudo é baseado em tecnologia e inovações, tudo é feito tecnologicamente. Então, aí está essa discriminação etária, porque, normalmente, as empresas consideram que um idoso não consegue manusear essa tecnologia. Então, eles preferem descartá-los ao invés de reciclar eles, ao invés de investir no conhecimento deles, que pode ser muito eficiente para a empresa. Pode passar, por favor. O posicionamento empresarial. Na maioria das vezes, é fácil visualmente perceber que raramente o quadro de colaboradores das empresas são constituídos por pessoas com idades mais avançadas, como eu informei anteriormente. Mas a maioria é formada por jovens, né? Porém, visto que existe essa mudança etária daqui a um longo tempo, e até mesmo atualmente, a gente vem vendo crescer, né, essa longevidade, as empresas estão tentando mudar essa realidade, mas essa transformação ela não é fácil e requer estratégias. Aí pode passar, por favor. Aí temos carga horária, banir a ideia de aposentadoria aos 65 anos, mentoria criativa, capacitação, coaching, transição de carreira, programas de apoio à pré-aposentadoria e conforto ergométrico. São uma dos ambientes adaptados. Aí eu vou passar um pouquinho para a Larissa explicar referente aos demais slides. Boa noite. boa noite. Agora eu vou falar um pouco sobre a estratégia. No caso, a estratégia de longevidade, ela inclui 2 elementos. A gente tem
as atividades internas, que são as contratações, retenção, mineração de talentos de todas as idades. E a gente tem as atividades externas, que é o posicionamento da empresa com relação a ela mesma, o produto, o serviço, o cliente e os stakeholders. Pode passar, professor. Nós trouxemos aqui as vantagens para essa adaptação. No caso, no próprio artigo, o Paul ele fala sobre os estudos que foi comprovado que as pessoas que têm mais idade, que no caso têm uma idade um pouco mais avançada, elas têm mais fidelidade com relação àquela empresa. Ela tem uma preocupação muito grande em fazer o melhor. Eles realmente se preocupam em transmitir aquela experiência que eles têm para o outro. O que muitas vezes o talento que aquela pessoa que tem um pouco mais idade, o talento que ele tem pode complementar, às vezes, a habilidade de um funcionário que é um pouco mais jovem. E aí, como o Diego citou, se a gente unir essas forças, pode chegar a... vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Desculpa, é que caiu. E aí pode chegar a um bom resultado. No caso, nós trouxemos também soluções, que eu acho que essas soluções elas são padrão, não só para as pessoas que têm um pouco mais de idade, mas para jovens, adultos, qualquer tipo de pessoa, que é o respeito, a paciência, a parceria, o companheirismo. E tem muitas pessoas que têm o preconceito, né? Ah, como que faz isso? E aí você vai lá, explica e... Ah, não entendi, pode explicar de novo. E a pessoa acaba não tendo paciência. Isso, de certa forma, pode ser também um certo preconceito. E a gente trouxe aqui a Matori Jobs, eu acho que é assim que se fala, que é uma plataforma que eu achei interessante, porque ela é mais voltada para esse tipo de público. Eles procuram conectar pessoas mais maduras e com experiência. Porque muitas vezes, inclusive no próprio artigo, o Paul ele cita que as empresas recebem inúmeros currículos e às vezes aquela pessoa que tem um pouco mais de idade, ela nem tem a oportunidade de ir à entrevista, justamente porque a pessoa ela tem as empresas ela tem aquele preconceito de que tem tal idade, pode atender os requisitos, pode ter no currículo, mas não, de certa forma não serve mais. E assim, o que me chamou muita atenção que muitas vezes até a gente tem essa visão, que a gente engloba 100% das pessoas. Por exemplo, não é só porque alguns idosos realmente eles têm alguns problemas, só que a gente acaba generalizando aquilo. Não é só porque alguns podem não estar dispostos a ter uma vida ativa profissional ainda, que significa que todos ainda não possam mais trabalhar, não estejam mais ativos. E o que a gente mesmo às vezes escuta, tem 60 anos e coisa e tal, já não vai conseguir acompanhar. Uma coisa que eu achei interessante foi sobre quando o artigo cita de redefinir a semana do trabalho, quando ele fala de algumas medidas que a empresa pode tomar para poder adaptar. E ele cita que, como, principalmente na época que a gente está agora, de pandemia, todo mundo home office, né? Agora já não é uma coisa mais padrão o funcionário trabalhar de segunda a sexta, de 9 às 5. Então, por que a gente não pode mudar a ideia de que o idoso com 65 anos ele tem que aposentar e pronto, ele não pode mais ter a carreira dele? Então, assim, são casos que às vezes a gente não para pensar, a gente às vezes acaba pecando também com um certo preconceito e uma coisa que não tem nada a ver. Eu achei interessante. Pode passar, professor. E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser falar de algum caso na empresa que trabalha. Eu só vou pontuar aqui também uma passagem que tem no artigo que ele fala sobre a luta de algumas causas. Acho que a gente vive hoje no momento que a gente luta por muitas causas
racial, causas LGBTs, e o fator desse envelhecimento, esse preconceito que é tão real no nosso dia a dia, é uma coisa que é muito deixada de lado. As pessoas não lutam por essas causas, tratam como se fosse algo ok, sabe? Isso é muito importante a gente estar apontando também. Eu também queria acrescentar, eu fiz uma pesquisa e verifiquei que a empresa Airbnb, não sei se é assim que se fala, e o Sim. Google, elas cresceram após ter os CEOs mais maduros na empresa, elas conseguiram crescer, isso na fonte Veja. E na revista Abril, eu pesquisei que a empresa Unilever, a Votorantim, a Vivo, elas têm um programa para estagiários, para inserir eles. A Unilever a partir de 50 anos acima e o Votorantim a partir de 45 anos. A Vivo não cheguei a verificar, mas se não me engano também é 50 anos. Então achei bem legal, porque as empresas algumas empresas já estão entendendo que é necessário sim aproveitar a experiência de uma pessoa com idade mais avançada que queira trabalhar, porque é de extrema importância, inclusive, para a empresa que não quer que tenha tanta rotatividade, um funcionário com idade mais avançada, ele tem muito mais responsabilidade, não generalizando, mas a tendência é ser assim, de ficar nessa empresa e criar mais etapas ali dentro. Inclusive, se eu não me engano, nos artigos anteriores foram até citados acho que dois grupos citaram o filme O Senhor Estagiário. Então, esse filme também se enquadraria no nosso artigo. Eu identifiquei bastante isso também. Eu ia trazer esse exemplo do senhor estagiário de novo, né? Os grupos já trouxeram antes, mas é um filme que se enquadra muito no tema do artigo de vocês. E é um problema que, assim, é tão real e cada vez mais esse problema vai se tornar pior na sociedade que a gente precisa começar a discutir isso porque, assim... assim, a última página do trabalho seria esse questionamento, perguntando se você está preparado para enfrentar o envelhecimento. Ah, eu tirei antes, desculpa. Tirou, tá vendo, professor? Todo engajamento na minha apresentação. Caraca, trabalhei com... A pergunta é ênfase. Não, calma aí. Caraca, faço questão de voltar aqui. O plus da minha apresentação. Viu? Logo quando você tá falando bastante, né? Quando eu vou e tô te quebrando. Me interrompe. É porque vocês botaram esse de esclarecer suas dúvidas. Aí eu pensei. Aí, pessoal, ia perguntar, todo mundo perguntou, fez muitas perguntas, a gente já respondeu todo mundo. Obrigado, gente. Então pronto. Posso passar para esse? Pode. Aí eu pergunto. E você, está preparado para enfrentar o envelhecimento? E você, professor, está preparado para enfrentar o envelhecimento? Não estou e também não sei se as empresas estão preparadas para isso. Posso tirar? Sim, agora sim, esse é o último. Tá. Eu acho assim, a gente está numa situação em que a gente está começando a ver alguns problemas. Mais gente se aposenta, a população começa a envelhecer com mais saúde. Isso faz com que mais pessoas se aposentem e o sistema não segure. Né? Aí o que está acontecendo? Muita gente não consegue sobreviver, não digo nem viver bem, mas sobreviver com a aposentadoria. E aí, dependendo da situação, a gente pode sim falar de uma pessoa que se aposente e fique em casa só vivendo da aposentadoria. Agora, dependendo da situação, dependendo da pessoa, do tipo de trabalho que aquela pessoa faz, ela não tem o direito de Acho que gera vários problemas, tanto quanto econômico, até mesmo pessoal, digamos assim. Eu vejo muitos senhores que, por exemplo, meu pai é um cara que é inteiro. Eu acredito que se meu pai tiver que um dia parar para se aposentar, ele tem a depressão, tem vários outros problemas que podem desencadear por conta dele se achar uma pessoa inativa, entendeu? Sim. Então, isso acontece com meu pai hoje. E aí era o que a gente estava conversando
no início da apresentação de vocês. Meu pai está fazendo curso de horta, que não sei o quê. É porque ele está precisando ocupar a mente dele. Assim, meu Uhum. pai trabalhou na mesma empresa por 35 anos. 35 anos não, 25, 30 anos. 30 anos na mesma empresa. Cara, o mundo dele acabou quando ele se aposentou. Na verdade, ele se aposentou e ainda ficou uns 2 anos na empresa. E aí foi dispensado. O mundo dele acabou Uhum. naquele momento. E é o E que é a aí, realidade de muitas pessoas, né, hoje em dia, infelizmente. sim, mas assim, a gente ainda está discutindo uma classe que é um pouco mais diferenciada. Agora imagina o cara que é pedreiro, o cara Uhum. que é motorista de ônibus, motorista de táxi, que trabalha prestando serviço. O cara não consegue se aposentar. Se ele parar de trabalhar, ele não consegue pagar as contas de casa. Sim. Verdade. Né? A gente está trabalhando com uma elite, digamos assim, educada, que teve graduação, de repente, pós-graduação, que trabalha em empresa a vida inteira, mas o cara que presta serviço, ele não tem essa opção. Né? Ele precisa continuar trabalhando. Claro, ele não vai enfrentar o problema discutido pelo artigo, que é justamente a aceitação desses profissionais na empresa, mas eles vão continuar trabalhando. Uhum. Pedro, você levantou a mão? Diga aí. Assim, dando um adendo ao assunto, meu pai, ele é porteiro, não sei se vocês sabem, né? E ele trabalha há mais de 40 anos, desde quando ele chegou aqui no Rio, e ele já é aposentado, mas ele continua na ativa. Uhum. Ele é aposentado tem 2016, 4 anos, para ser mais exato. E assim, meu pai tem 60 anos, continua trabalhando como porteiro e tal, mas só que com esse negócio de pandemia, eu e minha mãe, a gente ficou mega preocupados com ele indo pegar ônibus, Uhum. voltando, porque a gente não sabe quem tá sentando do seu lado, quem Sim, tá próximo de você, se aquela pessoa que segurou na barra de segurança tava doente ou não. Então, são N fatores que a gente se sim, preocupa. Então, dando só esse adendo que quem, as pessoas hoje em dia estão mais e mesmo assim, para não ficar segurando com a aposentadoria, continuam nos seus trabalhos. sim. Eu sou disso. A aposentadoria não dá conta 99% das vezes, né? Infelizmente. E aí, quando a gente tenta fazer com que essa população um pouco mais velha, não diria nem idosa, porque, cara, tem muito. Desculpa, mas tem muita gente mais velha e que é teoricamente idosa, que é mais saudável e tem mais qualidade de vida do que a gente. O que eu, que tenho É dor na verdade. lombar, dor no joelho. E que Exatamente. até tá mais antenado do que muitos jovens. É, Isso é verdade. pois é. Então, assim, uma discussão que eu queria fazer com vocês, questionamento. Quais são os desafios que esse profissional encontra nas empresas hoje? E depois, quais são os desafios que a empresa encontra com esses profissionais hoje? O que vocês enxergam? E aí não só para o grupo, mas para a turma inteira. Eu acho que o maior desafio realmente é o manusear a tecnologia. Eu acho que é questão da aceitação também, questão de você aceitar, sabe? Questão de inclusão. Eu acho que ainda falta muito isso. Não Não, só dentro da empresa, mas no geral. Assim, a gente hoje trabalha, tem equipe gigantesca e a escassez dessa mão de obra é notória, mas porque há um preconceito gigantesco para aceitar essas pessoas dentro do mercado de trabalho. Você vê que o maior desafio do idoso para ser inserido no. Eu acho que a partir do momento que cria uma plataforma voltada para o idoso, acho que já é porque realmente há um problema aí. Ué, por que ele não pode concorrer numa outra plataforma? Já surge um certo preconceito diante disso.
Vocês Assim teve que. como a gente pode estender isso para as mulheres, para os negros, para os Sim, sim, homossexuais, sim, que é uma coisa que eu acredito transexuais. que não deveria existir, mas Uhum. infelizmente é uma coisa que é muito enraizada na nossa sociedade hoje. Que isso ainda vai percorrer por muitos anos, eu acredito nem que a gente, quando tiver idosos, vai estar com essa acessibilidade. Sim, É, eu para ter. que as pessoas ainda consigam ainda visualizar aquilo. Ah, porque tá velho não vai aprender. Mas não, é pelo contrário. Quanto mais a pessoa tem experiência de vida e busca aquele conhecimento, obviamente ela vai estar mais apta do que uma pessoa novata. Mas só que, infelizmente, as empresas não pensam desse jeito. Essa é a minha opinião, tá, galera? Sim. Sim. Para até contar um depoimento num curso que eu faço, uma moça, ela não é idosa, só que ela já tem uma idade já um pouco mais avançada. E o curso tem muita gente muito nova. Ela mesma disse que quando ela entrou no curso, ela mesma tinha esse medo de enfrentar aquele estudo, porque ela era a única pessoa naquele ambiente que tinha uma idade mais avançada, com pessoas que estão muito mais adaptas à tecnologia, a aprender mais facilmente. Então, ela mesma quebrou esse medo depois de um tempo, com a inclusão, com a aceitação ali da turma, e viu que ela também é capaz. Então, já para ver esse depoimento, já existe isso até mesmo dentro da pessoa que já tenha uma idade avançada. Tem esse medo. No caso, eu concordo também com o que o Diego falou. Às vezes, aquela pessoa que tem uma idade um pouco mais avançada, ela nem tem a oportunidade de chegar na empresa e os empresários perceberem que ele não está acompanhando o ritmo. Porque às vezes olha o currículo, olha a idade e já simplesmente não chama, já descarta daquele processo seletivo. Acho que esse é o principal, a principal causa que o funcionário, que aquela pessoa que tem um pouco mais de idade não Tem receio. tem receio. E também acho que tem empresas que ficam com um certo receio de chamar aquele colaborador, eu vou ter que implementar um programa, mas, por exemplo, tem empresas que têm programa de treinamento ergonômico, e aquele treinamento vai servir não só para aquela pessoa que tem uma certa idade, vai servir também para o seu funcionário que é mais jovem, podendo vir a prevenir alguma coisa. Sim. E em questões de empresa, eu acredito que a reestruturação é um problema. Acho que a empresa tem que passar por uma certa reestruturação, se reinventar, ter aquela visão assim, diante da ótica da pessoa mais velha e fazer todo um trabalho de manuseio para aquele público que está entrando ali novo. Então, eu acho que isso pode ser um problema a ser solucionado a longo prazo, talvez. Sim. E a contratação de mais pessoas com essa idade, né? Para a pessoa não se sentir excluída. Tipo, eu sou o Ainda único tem esse aqui que fator. tenho a idade avançada no meio de vários jovens. Será que eles vão me escutar? Será que não? Eu acho que realmente tem um empecilho e a empresa precisa se adaptar e fornecer um espaço que dê ouvidos a esse funcionário, a esse colaborador, para que ele possa passar a experiência dele e os jovens conseguir absorver isso que vai para a vida pessoal e profissional, que é muito importante. É uma pessoa profissional com idade avançada, vamos dizer assim, quando ela quer passar para você, ela passa com muito mais carinho, com muito mais cuidado. Ela tenta passar para você realmente aquilo que ela vivenciou para você não cometer o mesmo erro. Então, eu acho que é muito importante quando a gente tem um funcionário, sim, que gosta e queira ensinar. Então, mas aí eu te pergunto, assim, isso a gente está conversando sobre funcionários que já têm experiência ali, que de repente são funcionários sêniores, né? Ele tem experiência em determinado assunto, e aí ele, sei lá, se aposentou e é recontratado com a empresa. Então ele poderia assumir um papel como consultor ou como assistente de algum cargo acima para auxiliar
nessa troca de conhecimentos, digamos assim. Mas, gente, hoje em dia a gente vê idosos se formando, Sim, o que a gente não via até pouco tempo atrás. sim. Então, tem idosos que estão trocando de carreira. Esse dia eu tava subindo onde eu moro, aí eu encontrei com uma senhora, ela já tem mais idade, né? Aí ela toda feliz, aí sempre paro pra conversar com ela, eu passei pra serviço social, não sei o que, eu tô muito. A mulher de 60 e tantos anos, sabe? Aham. Eu acho que isso também tá muito atrelado ao teu sonho. Eu acho que independente da tua idade, eu acho que isso não pode ser um limitador na tua vida, não. Com certeza. Mas aí o desafio para a empresa É muito é muito maior, maior. É muito maior. muito maior. Sim. Né? Com Como é que certeza. você vai colocar na mesma equipe para trabalhar sem nenhum tipo de preparo? Né? De repente, Sim. um cara que tem, sei lá, 22 anos e uma pessoa que tem 68. Uhum. Né? Verdade. Eles nem se conversam. Que não tem Entendo. experiência realmente vai ser. Pois é, É um desafio. pois é. É uma situação que foge um pouco do mais comum, né? O artigo Uhum. traz um pouco essa questão do que a gente viu mesmo no filme lá, do cara que de repente se aposentou já, trabalhava a vida inteira, se aposentou e aí vai tentar conseguir um emprego e não Até consegue. existe algumas profissões que são mais embasadas naquela teoria de tipo, eu vou no mais velho. Tipo assim, médico. Vai Hum. naquele velhinho que ele é ótimo. Agora você não vai querer contratar um senhorzinho pra trabalhar pra você na sua empresa. Caramba, o Na Diego falou equipe de igualzinho a minha marketing. mãe, cara. Mas é isso aí. Não, mas se você for pensar, um psicólogo, se você for num psicólogo, aí você tem um garoto que acabou de se formar, 23, 24 anos, e uma Aham. pessoa de 60, 60 e pouco. Quem você vai escolher, gente? Uhum. Você vai A pensar, pô, o pessoa mais cara tem mais experiente. experiência, não sei o quê. Pode até não ter experiência como psicólogo, mas de repente, como pessoa, né, Aham. na vida tem mais experiência. Diga, Daphne. Vocês falaram disso agora, aí eu lembrei que eu trabalho perto do Into. Aí eu tava no ônibus indo pra casa outro dia, a mulher tava com um pé enorme, sabe? Alguma doença bem grave, né? E ela foi do Into até gritando no telefone que não gostou do atendimento porque dessa vez colocaram ela no médico novinho. Ela nem ouviu o que o cara falou. Resumindo, ela foi mais de uma hora conversando no telefone, que ela perdeu o tempo dela, que ela foi pra longe, ela esperou meses pela consulta e foi atendida por um médico novo. Que isso era um absurdo. Meu Deus. Mas a questão de médico é complicado porque a gente vê que o médico ele tem que ter experiência de alguma forma. E tem muita gente que está se formando médico e que não tem essa experiência. O cara às vezes nem te olha direito. Uhum. Né? É um Mas pouco assim, mais um hospital complicado. especializado desse não vai ser Pois um, é. né? Eu acho que aí pode ter Acredito rolado que um não seja qualquer preconceito um que dela. trabalha no Into. É. E aí, Mas a como é gente que. já tem muito na nossa mente, né? Que tem Sim, coisa que é de velho, tem coisa que é de novo. Mas a verdade não é isso, né? Depende da capacitação da pessoa. pois é. Da capacitação, da vontade de aprender, do relacionamento, de tudo, né? Porque É. se a gente for pensar, eu acho que todo mundo viu o filme do Senhor Estagiário, né? Se a gente for ver, cara, o cara tem conhecimento pra caramba, mas se ele não for, se ele não tiver um bom relacionamento com a equipe, mesmo com pessoas mais novas, né? Se ele não tiver empatia e as pessoas não tiverem empatia, também não vai rolar o trabalho, não Uhum. vai funcionar. É. Né? E como é que vocês veem essa situação no Brasil hoje? Porque o artigo ele traz muita situação norte-americana, às vezes da Europa e tal, mas aqui no Brasil o negócio é um pouco mais complicado. O pessoal não dá nem lugar para idoso dentro do ônibus, professor. É verdade. Isso é uma noção. Assim, a gente ri e brinca, mas não dá nem lugar. Tu acha que alguém respeita? Só tá cagando. Aqui virou uma selva. Quem se mata, vai aquela Eu, luta, aquela briga diária. Eu sou melhor, minha opinião é mais válida do que a sua, e assim sucessivamente. eu Infelizmente. acho que aqui no Brasil o desafio também é maior. Foi até o que a Daphne falou, tem desafio para quem é mais novo e quem é mais velho, porque eu vou comparar a discriminação etária da
pessoa com a idade mais avançada com a pessoa que não tem nenhuma experiência profissional. Sim. Existe esse mesmo preconceito para os dois lados. A pessoa que acabou de se formar no ensino médio e quer ser jovem aprendiz e não tem zero de experiência, as vagas são pessoas jovem aprendiz com curso disso, daquilo, formado naquilo, com inglês fluente. Assim, uns requisitos que às Nada a vezes ver. não tem nem sentido, porque a pessoa ainda não teve nada. Então, existe esse preconceito para ambas as partes. Se é difícil para o jovem que acabou de se formar, que tem vários aí, e que aumenta mais ainda a dificuldade por isso, que hoje não adianta só a faculdade, porque todo mundo já Sim. tem, quem dirá para a pessoa idosa, que nossa mente está voltada, eu acho que até a maioria já querem também aposentar, não são todos. Então já existe esse preconceito da empresa, não diria nem a palavra forte, preconceito, mas é uma coisa que já está enraizada. Por exemplo, a pessoa idosa, ela já vai querer aposentar daqui a pouco. O jovem, ele já vai querer trabalhar 1 ano e já vai querer mudar da empresa. Existe muito isso. Então é uma balança, na minha opinião. E é uma balança difícil de equilibrar. E, Thaís, eu acho que a gente tem alguns problemas tão sérios com falta de emprego para todo mundo, né? A gente está discutindo durante esses artigos a inclusão da mulher, a inclusão do negro. Cara, com certeza a inclusão do idoso vai ser a última a ser discutida, né? Porque foi existem o coisas que artigo são comenta mais sobre. gritantes. Existem A problemas gente vem maiores. numa luta, várias lutas de várias causas, mas eu, É. de verdade, nunca vi na minha vida alguém lutando pelas causas dos idosos. E detalhe, Você o queria- artigo... Pode falar. Pode terminar, porque eu sofro esse negócio que quando me cortam, aí eu não falo. Mentira, tô zoando, pode falar. Já tinha terminado. Ai, meu Deus. Não, uma coisa que é interessante no artigo, ele só chama a atenção da gente referente à idade mais avançada pelo fator de que todos nós estaremos, a maioria vai ter muito idoso. Então, Sim. a preocupação nem é incluir o idoso. A preocupação é que a maioria, daqui a uns anos, 2030, vai estar todo mundo idoso e poucos jovens e não vai estar ninguém como que fala, capacitado para trabalhar, porque hoje isso não acontece. A preocupação é essa, nem é incluir o idoso. É que não vai ter jovem para trabalhar, essa é a preocupação. Não tem vaga para todo mundo. E aí, eu não sei se vocês já viram, tem uma série chamada Ad Vitam no Netflix, Não. que é uma série que diz que os humanos conseguiram descobrir uma forma de não morrer, de continuar envelhecendo. E aí, assim, eu estou começando a assistir, mas acho que eles podem trabalhar com essa questão de emprego também, seria muito interessante. Imagina o seguinte, nessa série, as pessoas vivem mais de 150 anos. Então tem lá um cara que tem 140 anos, a mulher mais velha tinha acabado de fazer acho que 168 anos, uma coisa assim. Cara, imagina, se a gente tem problema numa sociedade em que as pessoas geralmente vivem aí entre 75 e 85 anos, né? Imagina numa sociedade que vai envelhecer mais. Como que isso vai ser, né? Como é que a gente vai ter que reestruturar muita coisa. E aí o problema é muito mais embaixo. Claro que assim, até a nossa população envelhecer para 140, 150 anos vai demorar muito tempo. Mas assim, daqui a pouquíssimo tempo a gente está vivendo aí de 85 a 95 anos. Cara, 85 não dá para você, a conta não fecha. Se você trabalhar até os 65, 68 anos, se aposentar, né, e esse dinheiro que você contribui ele não te sustenta pelos 20 anos. Complicado. Muito complicado. Enfim, Sim. a gente não vai resolver esse problema, mas a gente precisa ficar de olho nisso.
Futuramente seremos nós que estaremos nessa posição. Parabéns, gente. Vamos finalizar para ir para o próximo. Obrigada. Obrigado pela Valeu, professor. apresentação.